A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 5. Ser governado pela palavra. Autor Pedro Dong. Semana 3. O dilúvio. Quinta-feira. Ler com oração. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6, 9. A água do dilúvio como prefiguração do batismo. Em Gênesis capítulo 6, lemos que diante da corrupção e da maldade daquela geração, Deus decidiu exterminar aquilo que ele mesmo criara. Contudo, a história não termina aí. Por causa de um homem que achou graça diante de Deus, a humanidade foi preservada. Esse homem foi Noé. Conhecendo esse pano de fundo, entendemos por que Deus o chamou para entrar na arca. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. 7:1. Em meio a uma geração corrompida e perversa, o Senhor encontrou alguém justo. Antes de Noé, houve Enoque, que andava com Deus. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5, 24. Mas o que significa andar com Deus? É viver em constante comunhão com Ele, ouvindo Sua palavra e buscando conhecer o que está em seu coração. Andar com Deus é aprender o que Ele ama, compreender seus pensamentos, discernir seu propósito e alinhar-se à sua vontade. Em suma, andar com Deus é ter comunhão com Ele, ouvindo Sua palavra. Ao recebermos a palavra de Deus, somos mais santificados. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5, 25 e 26. Cristo nos santifica pela lavagem de água da palavra. Cada vez que nos expomos a ela, os elementos de impureza e as marcas do velho homem são removidos. Aquilo que foi contaminado pelo DNA do diabo é substituído pelo DNA de Deus. Esse é o verdadeiro propósito de andar com Deus: sermos santificados. É uma jornada em movimento ascendente, passo a passo. Vamos elevando-nos, aproximando-nos cada vez mais do Senhor. Até que, em determinado momento, estaremos tão íntimos dele, tão unidos a seu coração que seremos tomados, assim como aconteceu com Enoque. A história bíblica nos mostra uma linha de testemunhas que andaram com Deus pela fé. Em Gênesis, lemos que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6, 9. Por causa dessa integridade e intimidade com o Senhor, Deus lhe confiou a construção da arca que preservaria a humanidade. O autor da carta aos Hebreus registra que o primeiro a ser justificado pela fé foi Abel. Depois foi Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Versículo 5. E o terceiro foi Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Versículo 7. Deus revelou a Noé que enviaria o dilúvio, mas exteriormente não havia nenhum sinal de chuva. Mesmo assim, Noé obedeceu. Ele começou a construir a arca em terra seca, não estando próximo de rios ou do mar, e levou aproximadamente 100 anos para concluí-la. Noé creu na palavra de Deus e foi justificado pela fé. Tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Esse feito mostra que Noé certamente andava em comunhão com Deus, que o instruía por meio da palavra, e ele era justificado pela fé na palavra de Deus. Você sabe o que prefigura a água do dilúvio? Pedro nos esclarece: os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo,
agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. 1 Pedro 3:20-22. A água do dilúvio prefigura a água do batismo. Assim como a família de Noé foi separada da geração corrompida e ímpia, sendo ele e sua família salvos, o batismo também nos separa do mundo. A água do batismo faz uma divisão clara. A partir daquele momento, o mundo não nos alcança mais. Na água do dilúvio, o mundo antigo morreu e a arca trouxe a salvação. Hoje, o que realmente nos separa do mundo é a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo nos escreve: "Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo." Gálatas 6:14. Isso nos mostra que o que nos separa efetivamente do mundo é a cruz de Cristo. Depois que somos alcançados por ela, o mundo não nos alcança mais. Porém, o batismo é um testemunho visível dessa realidade. Ao sermos salvos, cremos na obra da cruz. Cremos que Cristo derramou seu sangue para nos redimir e nos dar o perdão dos pecados. Cremos também que nosso velho homem morreu e que o mundo não nos persegue mais. Mas por que ser batizado na água? O batismo é um testemunho pessoal. Deus ordenou que primeiro creiamos e segundo, sejamos batizados. O batismo é uma confirmação de uma realidade espiritual que aconteceu na cruz. Ele, em si, não remove a imundícia da carne, mas cria em nós uma boa consciência diante de Deus. Ao sermos batizados, declaramos publicamente nossa fé e confirmamos a realidade espiritual que aconteceu em nosso coração. Quando somos batizados na morte de Cristo. Porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Romanos 6:3. Não apenas morremos com Cristo, como também fomos sepultados com Ele. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 4. Após a morte e sepultamento, Cristo ressuscitou, e hoje vivemos em novidade de vida. Paulo continua: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Versículos 5 e 6. Creia e seja batizado. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.